meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Olha, a Celinha já sabe até onde que eu gosto da água, fica mais prático aqui, né? Do lado esquerdo. Obrigado, Célia. Meus queridos, estou muito feliz de ver essa equipe de louvor, né? Formada só por jovens. Como é gostoso, não é, meus amados? Ver a igreja do Senhor crescendo, né? Os ministérios se fortalecendo, os jovens da igreja se empenhando, se dedicando cada vez mais, para que, em nome de Jesus, possamos a cada dia nos tornar uma igreja sempre firme, forte, atuante, né? Desenvolvendo assim o nosso chamado, a nossa vocação para a louvor da glória de Deus. Eu quero nessa manhã compartilhar com vocês uma ministração que tem como título o tema Além da Primeira Margem. Além da Primeira Margem. E para isso eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Marcos, capítulo de número 4, e nós leremos dos versos 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versos de 35 a 41. Vamos fazer a leitura todos juntos? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Feche teus olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te louvar, ó Deus, pelo sol que brilha sobre as nossas vidas. Queremos te louvar, Senhor Deus, pelo ar que nós respiramos. Queremos te louvar pela tua palavra que nesta manhã foi lida e será explanada, Senhor. E te pedimos que ela encontre espaço em cada vida e em cada coração nessa manhã, de maneira que o nome do Senhor seja engrandecido, de maneira que haja mudança, transformação, aquebrantamento, de maneira que possamos compreender, ó Deus, qual é o desejo do teu coração para as nossas vidas. Ó Deus de amor, em nome de Jesus te louvamos e te pedimos, fala conosco. É assim que nós choramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Quero nessa manhã refletir com vocês sobre as 3 margens do Mar da Galileia. 3 margens de um mar muito conhecido, o Mar da Galileia. Nós sabemos que é um mar de água doce, né? E muitos dos episódios nos quais nós encontramos, narrados no Novo Testamento, se desenrolaram e se desenvolveram às margens do Mar da Galileia. E para a gente entender propriamente, né, a base da reflexão que nós teremos nessa manhã, eu quero te pedir para acompanhar comigo na sua Bíblia, o capítulo 4, o verso 1. Só quero ler o primeiro para vocês. Diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que ele entrou num barco. Na quarta-feira eu até trouxe uma reflexão aqui no culto de oração, falando sobre uma dessas tantas reflexões que o Senhor Jesus desenvolveu dentro de um pequeno barco, às margens do Mar da Galileia, onde havia ali algum ajuntamento de água. Interessante como Jesus, ele era visionário, como ele era estrategista, como ele se utilizava de situações comuns do dia a dia e fazer com que aquelas situações ou aqueles objetos comuns do dia a dia
das pessoas se tornasse uma ferramenta no qual ele pudesse proclamar, anunciar de maneira muito clara, muito objetiva a palavra de Deus. E nesse episódio, que se inicia a partir do capítulo 4, versículo 1, Jesus mais uma vez se utiliza de um pequeno barco, entra dentro daquele pequeno barco e se utilizava daquele barco como um palco, né, para poder proclamar. Sabemos que a água ela favorece, né, o som ele consegue viajar com mais facilidade ali com o auxílio da água, e era um ambiente propício para que ele assim pudesse proclamar a sua palavra. Jesus mais uma vez se utiliza desse artifício para pregar o evangelho às margens do mar da Galileia. O versículo 35 que nós lemos do mesmo capítulo 4, diz que Jesus, mais uma vez naquele dia, após trazer uma série de ministrações àquelas pessoas, decidiu sair daquela primeira margem e ir para uma segunda margem. Nós vamos tratar sobre isso. Depois dessa segunda margem, Jesus também decidiu sair dali para ir para uma terceira margem. E eu quero nessa manhã te convidar a navegar com o Senhor Jesus nas 3 margens do mar da Galileia. Que nessa manhã nós possamos, juntamente com Jesus e os seus discípulos, desfrutar e usufruir de algumas experiências que o Senhor Jesus tem para acrescentar nas nossas vidas diante das margens do mar da Galileia, que podem muito bem ser comparado ao mar da nossa vida. Em tantas margens do mar da nossa vida que nós muitas vezes estamos. Mas, queridos, pensando nessa margem do mar da Galileia como a nossa própria vida e como as experiências que nós vamos desenvolvendo e absorvendo, adquirindo da parte do Senhor, fica muito nítido e claro que nessa primeira margem, na margem inicial, lá do capítulo 1, Jesus, ele desenvolve com aquela comunidade, com aquelas pessoas que estavam ali, algo muito importante: a ministração da sua palavra. Jesus claramente começa a proclamar o evangelho. E lembrando que esse período, irmãos, era um período no qual o Senhor Jesus estava dando os seus primeiros passos em seu ministério de 3 anos. Primeira coisa que Jesus fez ao se deparar com aquelas pessoas foi pregar o evangelho dentro de um barco, se utilizando daquele barco como um palco, como um púlpito, como uma ferramenta para proclamar as boas novas de salvação. E chama-nos a atenção o fato de que nesse episódio, a partir do capítulo 4, você pode acompanhar, Jesus trouxe pérolas preciosas da sua ministração. Jesus ali para aquelas pessoas falou sobre a parábola do semeador. O semeador que sai semeando a semente, e a semente que cai em tantos e tantos lugares diferentes, e apenas a semente que caiu em boa terra prosperou. Naquele mesmo episódio, o Senhor Jesus traz para aquelas pessoas a explicação, para os seus discípulos em especial, a explicação desse método figurativo, alegórico, que ele utilizaria tantas e tantas vezes dentro do seu ministério. Então, ao mesmo tempo que Jesus proclamava a sua palavra para toda a multidão, Jesus trazia para os seus discípulos uma explicação clara do seu objetivo de se utilizar dessa ferramenta de linguagem para anunciar a proclamação do evangelho. Mas as pessoas que ouviam aquela palavra ficavam fascinadas, porque era uma palavra de autoridade. Jesus ali fala para eles sobre a parábola da candeia, da luz, que precisa estar em evidência. Jesus anuncia para aquelas pessoas a parábola da semente. Jesus anuncia para aquelas pessoas a parábola do grão de mostarda, apontando para a diligência da pregação do evangelho, da semeadura, apontando para a importância de sermos luz e estarmos em evidência para darmos bom testemunho do evangelho, apontando para a importância de compreendermos que todas as coisas acontecem no tempo certo. A exemplo de uma semente que, quando é plantada, precisa de um tempo para produzir o seu devido fruto. Mas também ensinando para aquelas pessoas sobre a importância da fé, que pode ser muito bem comparada a um grão de mostarda, que não precisa ser um grão muito grande, mas que vai produzir em tempo oportuno uma fé suficiente para que grandes coisas aconteçam nas nossas vidas. Então, queridos,
Eu enxergo nesse primeiro episódio, nessa primeira margem, a apresentação que Jesus traz para aquelas pessoas que precisam conhecer o Evangelho da salvação. Eu não sei em que margem do mar da Galileia você se encontra nessa manhã. Eu não sei em que nível espiritual você se encontra nessa manhã, mas eu quero te dizer, ainda que você esteja na primeira margem, na margem da descoberta da manifestação do poder de Deus, por meio da pregação da sua palavra, nesta manhã o Senhor quer que você dê passos firmes em direção a outras margens de conhecimento, a outras margens de aprofundamento, a outras margens de intensidade, de experiências profundas, verdadeiras e eternas que o Senhor Jesus tem para te oferecer nessa manhã. Muitas pessoas, queridos, estão dando os primeiros passos na fé, e louvado seja o nome do Senhor por isso, porque elas serão apresentadas a esse evangelho que salva, a esse evangelho que transforma. A palavra do Senhor, ela precisa ser pregada, a palavra do Senhor, ela precisa ser anunciada, e nós, como igreja, nós, como povo de Deus, precisamos nos ocupar, de exemplo do próprio Senhor Jesus, nos utilizarmos de toda e qualquer situação para pregarmos o evangelho, ainda que seja um pequeno barco, ainda que seja para um pequeno grupo de pessoas, mas que tenhamos essa atitude de fé, que tenhamos essa disposição de estarmos a cada dia sendo palestrantes, pessoas que testemunham do amor de Deus, pessoas que pregam o evangelho da salvação, a tempo e a fora de tempo, para que as pessoas, de fato, tenham um encontro com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, o objetivo de Deus nas nossas vidas não se limita apenas à ministração da palavra. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o primeiro passo. Ouvir o evangelho, aprender do evangelho, conhecer da palavra de Deus, nos apropriarmos dessas promessas e dessas verdades que o evangelho da salvação nos traz. Mas isso é apenas o começo, porque a partir dessa proclamação, que nós, ouvindo esse evangelho, vamos desenvolver no nosso coração a fé transformadora, para que possamos dar continuidade à nossa caminhada cristã. Mas o texto que nós lemos nos diz assim, a partir do versículo 35, capítulo 4 de Marcos: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Você pode repetir comigo essa frase? Vamos passar para outra margem. Vamos falar todos juntos. Vamos passar para outra margem. E eu quero te dizer que o Senhor te convida nessa manhã para passar para uma margem de maior intimidade com Ele. O Senhor te convida nessa manhã para se aprofundar numa vida de intimidade, de relacionamento, de experiências com Deus que vão mudar completamente a tua vida. E é sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. Sobre as margens e sobre as experiências profundas que o Espírito Santo de Deus quer proporcionar para mim e para você. Queridos, e a história nos conta que, despedindo-se daquela multidão que o ouvia, que estava fascinada com a sua ministração, o Senhor Jesus chama os seus discípulos e diz para eles, falou: olha, a nossa missão aqui já se cumpriu. Agora nós vamos para outra margem, porque temos outros objetivos para realizar. Queridos, se nós permanecermos onde nós estamos, e se nós não tivermos a visão espiritual de sairmos do nosso local e irmos para um outro local que o Senhor nos direciona, não cresceremos na fé. Mas Jesus desafia e convida os seus discípulos para irem para outra margem. O texto nos diz que as pessoas que estavam ouvindo a sua ministração ficaram tão fascinadas com aquela palavra que muitos barcos o seguiam. Mas nós sabemos muito bem o que aconteceu a caminho da segunda margem. A caminho da segunda margem, o texto nos conta que se levantou uma grande tempestade ali no Mar da Galileia. Meus queridos, nós sabemos que o Mar da Galileia, ele fica situado a 207 metros abaixo do nível do mar. E por que isso é interessante? É que o Mar da Galileia, que é um mar, conforme eu falei, de água doce, ele fica rodeado por uma grande
por grandes montanhas. Existem várias montanhas, várias colinas que rodeiam o Mar da Galileia. Dentre elas tem algumas colinas chamadas Colinas de Golã. E essas colinas de Golã, elas ficam congeladas o ano inteiro. Só que o vento, quando bate nas colinas de Golã, traz um vento gelado em direção ao Mar da Galileia. E quando esse vento gelado se encontra com o ar quente, se levantam rapidamente tempestades. E foi justamente o que aconteceu nesse episódio. Jesus se dirigindo para uma segunda margem, para alcançar e para realizar o objetivo que o Espírito Santo colocava no seu coração. Cansado de um dia de trabalho, deitou naquele barco e dormiu. O texto diz que ele deitou num travesseiro, numa almofada, e cansado por pregar, ele dormiu. É normal, é natural que haja um cansaço físico, porque nós falamos de um Jesus que é plenamente homem e plenamente Deus. O Jesus homem cansou, precisava de descanso. Meus amados, e pregar cansa. Semana passada, por exemplo, eu tive a oportunidade de trazer uma palestra para os casais no sábado à noite. No domingo de manhã dei aula da escola bíblica dominical. Em seguida preguei no culto da manhã e depois preguei no culto da noite. Quem veio no culto da noite percebeu que eu estava meio que balançando assim, né? Cansado. É natural que a gente se canse com a correria do dia a dia. Pregar, você tem que se preparar, horas e mais horas, se preparando para trazer uma palavra. Cansa, traz um desgaste. Jesus estava cansado e, consequentemente, ele tirou um cochilo e dormia tranquilamente. A questão é que essa grande tempestade que se levantou assustou aquelas pessoas que estavam com Jesus. E lembrando que entre aqueles que estavam com Jesus, haviam 3 pescadores experientes. Quem eram? Pedro, Tiago e João. 3 pescadores experientes se depararam com aquela tempestade, e não era uma tempestade qualquer. Era uma tempestade muito além daquelas que eles estavam acostumados a enfrentar. Imagina quantas tempestades esses homens não tiveram na sua caminhada como pescadores, ali no próprio Mar da Galileia. Mas aquela tempestade veio além das suas forças. E o texto nos conta que Jesus estava dormindo e a água começou a invadir o barco. Quem aqui já teve alguma experiência no mar? Alguma experiência de risco de afogamento? Os irmãos sabem que nas férias do ano passado, de julho do ano passado, eu, Tiago e o Lucas sofremos um afogamento lá na praia de Pipa, em Rio Grande do Norte. Porque pegamos uma simples corrente de retorno e tentamos nadar de todas as formas, já trouxemos esse testemunho aqui, e não conseguíamos sair daquela corrente de retorno. E o nosso último recurso foi clamar ao Senhor. E ali eu vi o Lucas, o Tiago e eu também clamando, e rapidamente Deus se levantou 2 anjos, né, com cabelo rastafari, né, com a prancha azul, para nos resgatar daquele momento de desespero, porque eles já bebiam a água, eu já não tinha forças. Meus amados, quando a gente se depara com a cara da morte, eu posso afirmar para vocês, ela tem a cara feia. A morte tem a cara feia, assusta. Aqueles homens se depararam com uma tempestade terrível e eles ficaram assustados. Eles ficaram angustiados, eles ficaram apavorados, eles perderam a força, e o medo nos congela, o medo nos faz travar. Quando eles pensaram qual seria o nosso recurso, falaram: olha, a nossa ajuda tem que ser de Jesus. Olharam para Jesus, Jesus estava dormindo, tranquilamente. E aí, de maneira muito bela, né, alguém, eu não sei exatamente quem foi o escritor, escreveu o hino 328, cantor cristão, Sossegai. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, o Senhor não se importa que a gente esteja morrendo. Como é que podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, prestes a morrer afogados. Queridos, quantas vezes a gente se sente assim na nossa caminhada cristã? Quantas vezes as tempestades da vida se levantam, afligindo o nosso coração, e muitas vezes não são tempestades normais, elas vêm potencializadas, parece que com hostes infernais da maldade, para tentar nos oprimir, para tentar nos apavorar, para tentar nos afogar, para tentar nos destruir.
E quantas vezes nós levantamos a nossa voz e dizemos: Senhor, o Senhor não se importa conosco? O Senhor não está vendo a dimensão da minha dor? Senhor, eu não tenho mais expectativa nenhuma. É só o Senhor quem pode agir na minha vida. Quantas vezes, amados, nós agimos assim? E foi justamente assim que aqueles discípulos agiram. Primeira pergunta que a gente encontra no texto: não se te dá que morramos? O Senhor não se importa com o meu sofrimento, com o nosso desespero? Senhor, a água já está entrando dentro do barco. Senhor, acabou o dinheiro. Senhor, não tem mais saúde. Senhor, o casamento está destruído. Senhor, não tenho mais domínio sobre esse menino. Eu não tenho mais domínio sobre esta casa. Senhor, perdi o controle. A água já está entrando dentro do barco. Senhor, nós vamos morrer a pique. O Senhor Jesus se levanta. Imagina a cara de Jesus para eles, né? Fala: mas não é possível. É um crente bully mesmo. Quem sabe o que é crente bully? Crente de pôr café. Meus amados, o texto nos diz assim: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Aleluia. Alguém disse aleluia. Você pode dar um aleluia, você pode dar um glória a Deus. Não importa a dimensão da tua dor, do teu sofrimento, da tempestade que você está enfrentando, o Senhor Jesus é contigo. Ele acalma a tempestade, Ele repreende o vento e o mar vai ter que se acalmar, porque o Senhor Jesus, Ele tem poder sobre a natureza, porque o teu Deus é o Criador e o sustentador da vida, porque Ele é o Verbo de Deus encarnado, Ele é aquele que tem poder e autoridade sobre toda e qualquer circunstância. Louvado, exaltado, bendito, glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. O Senhor é Deus que cuida, Deus que livra. O Senhor é Deus que tira da corrente retorno. O Senhor é Deus que levanta pessoas para ser bênção na nossa vida. É o teu Deus, é o Deus que abre portas. É o Deus que traz o Rastafari com a prancha de surf. É o Deus que te traz o livramento. É o Deus que se utiliza de circunstâncias e situações. É o Deus que tem autoridade para mudar toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação para louvar da sua glória. Jesus olha para eles e diz assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Olha que coisa interessante. A segunda pergunta que a gente encontra aqui no texto: como é que vocês ainda não têm fé? Vocês não têm caminhado comigo? Vocês não têm visto quem eu sou? Aqueles homens ficaram assustados, irmãos, de ver alguém com tamanha autoridade, de ver um mar bravio, ondas imensas. Estavam apavorados e de repente, com a voz de comando, tudo se normaliza. É o que o Senhor quer fazer na tua vida. A voz de comando está sendo dada dos altos céus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Acalma o teu coração, tranquiliza, experimenta a bonança, o cuidado e a proteção do Senhor para louvor da sua glória. E como não poderia ser diferente, aqueles homens disseram assim: eu acho que eu estou com mais medo agora do que antes. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem poder para acalmar a tempestade? Quem é esse que tem tamanha autoridade a esse ponto? E nós podemos afirmar assim: o seu nome é... Vamos dizer todos juntos: o seu nome é Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Cordeiro Santo de Deus, o Verbo vivo, aquele que é criador e sustentador da vida. Aleluia! E nós aprendemos aqui uma verdade profunda, irmãos. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre todas as coisas. E algo que aqueles discípulos precisavam compreender, e nós também precisamos compreender, está aqui no versículo de número 1, quando vem aqui a voz de comando de Jesus. Jesus falou assim para eles: vamos passar para outra margem. Nós falamos isso no começo, vamos falar de novo? Vamos passar para outra. Essa é a voz de comando para você.
Mas, queridos, para chegar na outra margem, tem que passar pela prova. Para chegar na outra margem, tem que fortalecer a fé. Para chegar na outra margem, tem que enfrentar a tempestade. Para chegar na outra margem, tem que experimentar o cuidado do Senhor na tua vida. E o Senhor está nos dando possibilidade de aprofundar a nossa fé, de desenvolver a nossa vida espiritual, mesmo que para isso a gente tenha que passar pela tempestade. Mas a palavra dele vai trazer tranquilidade e paz ao teu coração. Queridos, a voz de Jesus não foi o seguinte: vamos dar um mergulho até o fundo do mar. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou: nós vamos para outra margem. Jesus sabia que tinha uma missão, tinha um objetivo quando ele chegasse na outra margem do mar da Galileia. Tinha algo para trabalhar na vida daquele povo, tinha algo para fazer quando chegasse lá, tinha algo para desenvolver na vida daqueles discípulos que trariam o evangelho até a mim e você. E é isso que Deus está fazendo na tua vida. Ele está te tratando, meu irmão. Ele está te fortalecendo. Ele está te edificando. Ele está te mostrando que Ele é Senhor sobre todas as coisas e tem poder sobre a natureza. Eu me lembro de quando eu era criança, né? Faz tempo isso. A gente cantava eu estou bem nostálgico, não. Gosta de cantar, como é que fala? Bem musical hoje. Tinha um corinho que a gente cantava e dizia assim: meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus. Então tem crente da minha época aqui. Vamos cantar esse corinho? Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é o meu piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Amém, oh glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, diferente do cântico, o destino do Senhor Jesus não era Jerusalém. Jesus estava fazendo um desvio e indo para uma região chamada Gadara, porque ele sabia que tinha algo a realizar naquela outra margem do mar da Galileia. Eu quero trazer à tua memória, nós não vamos ler o texto, para que possamos ganhar tempo. Depois daquelas pessoas terem tido uma experiência com o Senhor Jesus, de ouvir a ministração da sua palavra, os discípulos mais de perto, além de ouvir a ministração da palavra, recebiam também do Senhor toda a explanação e a explicação daquelas parábolas, desenvolvendo entendimento e conhecimento da palavra de Deus, daquele que é o verbo vivo, daquele que é a palavra viva, daquele que traz uma palavra tão poderosa que é como um martelo que esmiuça a penha. E era isso que aqueles discípulos estavam recebendo da parte do Senhor. Foram em direção a outra margem, uma outra margem de intimidade, de aprendizado, de experiência com Deus. Nesse processo passaram pela prova e pela dificuldade, passaram pelo risco do afogamento, mas chegaram lá em Gadara e o capítulo 5, verso 1 diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos ou Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Parece que essa viagem que Jesus estava fazendo, esse tour que Jesus estava fazendo com seus discípulos, nesse momento não estava passando por um lugar muito amistoso, não. Porque na primeira margem, Jesus falava a quem? As multidões, pregando o evangelho, sendo bem recebido. Mas quando ele chega na segunda margem, não tinha multidões esperando por ele. Existia um poder maligno naquele local, que estava fora do território de Israel. E aquele poder maligno se levantou para confrontar ao Senhor Jesus. Meus queridos, e vida cristã também tem disso. Na vida cristã também nós encontramos momentos de batalha espiritual. Nós encontramos momentos na vida cristã e que nem tudo é mar de rosas. Nós encontramos momentos na vida cristã que nem tudo são palavras belas e edificantes. Muitas vezes precisamos confrontar e muitas vezes somos confrontados por Satanás e pelas suas hostes infernais. E nesse momento,
Nós não nos deparamos numa situação na qual um homem endemoniado já há muito tempo, que vivia ali nos túmulos, se levanta e vai afrontar o Senhor Jesus. Mas, queridos, com poder e com autoridade, o Senhor Jesus repreende aquela legião de demônios que se encontrava na vida daquele homem, manda que saia dele, entre nos porcos. Aqueles porcos se precipitaram num despenhadeiro e aquele homem foi completamente liberto. Meus queridos, quando a gente olha para o contexto, a gente vê um Jesus saindo de um local onde ele era benquisto, onde ele era admirado, foi numa jornada enfrentando tempestades e não sabemos, irmãos, se essa tempestade era de origem física ou, quem sabe, espiritual, porque era uma tempestade diferente das demais. Mas Jesus chegou ali em Gadara. Sabe o que eu aprendo com isso? Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus chegou em Gadara, irmãos, ele não teve oportunidade de pregar naquela comunidade. Ele foi em Gadara exclusivamente para libertar um homem discriminado, marginalizado, esquecido, um homem de quem as pessoas tinham medo e se afastavam, porque ele estava possesso de uma legião de demônios. Mas uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus foi para confrontar o mundo das trevas. Jesus foi ali para libertar aquele homem. Jesus foi ali para mostrar que ele tem poder e autoridade sobre o mundo espiritual. Por isso, meu amado, nessa manhã, não importa a dimensão do teu sofrimento, não importa a dimensão da tua batalha espiritual, há um nome que está acima de todo nome e o seu nome é Jesus. Esse nome tem poder, esse nome tem autoridade, é por esse nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Querido, Jesus enfrentou uma tempestade. Os discípulos se desesperaram de medo para que ele chegasse na segunda margem, na margem da cura espiritual, na margem da libertação, na margem na qual uma semente seria plantada numa vida para que houvesse salvação. E aquele homem foi salvo, aquele homem foi liberto. Aquele homem deixou de ser um endemoniado e se tornou o primeiro missionário gadareno da história. Aquele homem saiu do seu local de residência e foi para Decápolis pregar o evangelho nas 10 cidades gentílicas, anunciando a obra transformadora que Jesus realizou na sua vida. E sabe qual é, meus amados? A melhor ministração, a melhor palavra que nós temos é o nosso testemunho. Aquilo que Jesus está fazendo na tua vida, aonde Ele te encontrou, o que Ele fez na tua vida e o que Ele está realizando é o melhor testemunho e a melhor pregação que nós temos. E foi essa pregação que o gadareno se utilizou. Eu era um endemoniado, eu era uma pessoa oprimida pelo diabo, eu vivia nos túmulos, nos cemitérios, me rasgando, desfigurado. Mas Jesus se importou comigo, Ele enfrentou a tempestade, Ele enfrentou a dificuldade, Ele chegou até mim. Eu, alguém insignificante, alguém que desvalorizado pela minha sociedade. Então, meus amados, nós aprendemos aqui 2 verdades espirituais. Primeiro, Jesus tem poder sobre a natureza. Sabe por quê? Olha o que nós aprendemos aqui. Em Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus tem poder sobre todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Jesus tem poder sobre principados, sobre potestades, sobre todo o poder que tem tentado oprimir e destruir a tua vida. Não aceite nenhuma mentira de Satanás que tenta te escravizar, que tenta te oprimir. Não importa a dimensão da tua prisão espiritual, creia que tem alguém com poder e autoridade, que apenas com a voz de comando pode mudar a tua sentença de dor e de sofrimento, e o seu nome é Jesus. Eu não sei em que nível espiritual você se encontra nessa manhã.
Mas é importante a gente compreender que cada nível, que cada margem de relacionamento que Deus tem para realizar nas nossas vidas, nos vai fortalecer a cada dia, nos dando experiências de crescimento e de edificação. A segunda margem do Mar da Galileia foi um local de batalha espiritual. Jesus foi expulso daquele lugar porque trouxe um prejuízo financeiro para os criadores de porcos. Eles pouco estavam se importando com a obra salvífica e transformadora daquele homem, que era um verdadeiro milagre. Jesus saiu dali enxotado. Meus amados, e quantas pessoas têm vivido dessa forma em nossos dias? Não se dão conta da dimensão do poder de Deus que tem se manifestado em suas vidas e recusam. Mas os discípulos ali aprenderam o quanto vale uma alma. Eles seguiram o exemplo do Mestre. Eles seguiram o exemplo de Jesus pregando o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Mas, queridos, o tempo não nos espera. Eu quero chegar com vocês na terceira margem do Mar da Galileia. E foi nessa margem, na terceira margem do Mar da Galileia, que Jesus, ao chegar, foi recebido mais uma vez por uma grande multidão. Ali ele era conhecido, ali ele era valorizado, ali as pessoas sabiam quem era o seu nome e se aproximaram dele. E entre essas pessoas que se aproximaram de Jesus, tinha um homem diferenciado. Tinha um homem chamado Jairo, que era o dirigente, que era o responsável pela sinagoga. Olha que coisa interessante. Jesus tinha feito um desvio na sua viagem para Gadara, para tratar de uma pessoa que não era reconhecida. Uma pessoa que era desfigurada, marginalizada da sociedade. Mas quando ele chega na terceira margem do Mar da Galileia, conforme nós lemos aqui em Marcos 5:21, quero ler com vocês rapidamente. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava mais uma vez aonde? Junto ao mar. Jairo se aproxima. Um homem importante, um homem da sociedade, um homem benquisto, um homem respeitado, e Jesus prontamente lhe ouviu. Eu quero te dizer nessa manhã que não importa a tua condição social, não importa a tua condição financeira, o teu nível intelectual, a mesma atenção que o Senhor Jesus dá para um gadareno desfigurado lá dentro dos túmulos, Ele dá também para os doutores, Ele dá também para os homens que são benquistos e bem vistos na sociedade. Aos olhos do Senhor Jesus, todos nós somos iguais. Mas Jairo, querido, se coloca diante dele pedindo um milagre, afirmando: Senhor, a minha filha está enferma, está prestes a morrer. Eu preciso de um milagre na minha vida. E Jesus prontamente se dispõe a ir à casa de Jairo e se dirige à casa de Jairo, e a multidão o acompanha. E nessa caminhada, nesse trajeto, mais uma vez, algo maravilhoso e tremendo acontece. Porque, queridos, a gente observa que assim como houve um trajeto da primeira para a segunda margem e algo poderoso aconteceu na vida dos discípulos, mais uma vez, no trajeto, na caminhada, Jesus se dirigia à casa de Jairo, e uma mulher que há 12 anos padecia com fluxo de sangue, tocou na orla das vestes de Jesus. E nós conhecemos a história. Jesus falou: quem me tocou? Dentro de uma multidão. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder, algo maravilhoso aconteceu, mas eu não sei quem foi que me tocou. É nessa caminhada, irmãos, é nessa trajetória, quando estamos seguindo ao Senhor Jesus, nas margens de relacionamento, de intimidade, de vida, de busca com Ele, que os milagres acontecem. Aquela mulher foi curada por um simples ato de fé, de entrega, de intrepidez. Ela abriu mão, ela se arriscou, pelo fato de também ser marginalizada, se infiltrou naquela multidão de pessoas e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus, quando identifica essa mulher, olha para ela e diz: mulher, a tua fé te curou. Nós aprendemos, queridos, com esse episódio, e os discípulos também aprenderam isso, que além de ter poder sobre a natureza,
Além de ter poder no âmbito espiritual, Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder sobre a enfermidade. Esse é o teu Deus, é o Deus a quem nós servimos. É o Deus que tem poder, que tem autoridade para realizar milagre. Basta que tenhamos fé, coragem e intrepidez para enfrentar a multidão e tocar na orla das suas vestes, e poder e virtude fluirá dele para que possa alcançar as nossas vidas, nos proporcionando a cura e a salvação. Aprendemos na terceira margem que Jesus tem poder para realizar milagre, que Jesus tem poder para curar, Jesus tem poder para arrancar a mágoa, o ressentimento, a dor, a amargura, a tristeza, a decepção do teu coração. Jesus tem poder para curar fisicamente a tua vida. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas a história não para por aí. Jesus continua no seu percurso e se encontra ali com a filha de Jairo. De que forma Jesus a encontrou? Morta, completamente morta. Jesus se aproxima daquela jovem e com uma só voz declara: Talita cumi, menina, levanta-te. E aquela criança que jazia morta se levanta viva, respirando, faminta, caminhando de um lado para outro. E nós aprendemos a nossa quarta e última verdade dentro desse contexto maravilhoso, que nos mostra as três margens do mar da Galileia. O teu Jesus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e Ele tem poder sobre a morte. Ele é o teu Redentor, Ele é o teu Salvador, Ele é aquele que venceu a morte, que pagou o preço pela minha e pela tua vida. Nós não servimos a um Deus qualquer, não servimos a um mito, não servimos a um vulto ou uma personagem da história. Nós servimos aquele que é Senhor, que é Salvador sobre as nossas vidas, aquele que tem poder sobre a natureza, aquele que tem poder sobre os espíritos malignos, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para ressuscitar. E nós aguardamos em Cristo o dia da nossa ressurreição. Aquela jovem foi tocada e o Senhor a ressuscitou. Jesus pediu que mantivessem o silêncio, não anunciem ainda esse milagre. Apenas mais uma vez, 3 dos seus discípulos participaram: Pedro, Tiago e João. O que nós podemos também aprender com isso? A guisa de conclusão, é que, queridos, cada um de nós aqui decide qual é a margem que nós queremos estar com Cristo. Qual é o nível de espiritualidade que nós queremos desenvolver com Cristo. Alguns talvez queiram permanecer apenas na letra, apenas na pregação, que já é maravilhosa e é suficiente para salvar. Mas o Senhor tem mais para te oferecer. Ainda que para isso você passe por tribulação, ainda que para isso você passe pela tempestade, ainda que para isso em tantos e tantos momentos você questione ao Senhor dizendo: o Senhor não se importa comigo, Senhor, estou aqui, estamos naufragando. Isso pode acontecer nas nossas vidas, como aconteceu na vida dos discípulos. Mas o Senhor quer te dar poder e autoridade para chegar na outra margem, para desfazer a obra das trevas, para desfazer tudo aquilo que Satanás tem feito na vida de tantas e tantas pessoas que jazem, que sofrem e que são oprimidas por Satanás. A palavra do Senhor nos diz que o diabo veio para matar, roubar mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É para isso que Deus quer te usar, te dando autoridade para repreender toda opressão, toda possessão, todo manifestar das trevas da vida das pessoas que precisam do nosso cuidado, mesmo que para chegar até elas tenhamos que passar por uma tempestade. Mas se lembre, Jesus sabia que aquela segunda margem era uma parada necessária e urgente, ainda que fosse para alcançar apenas uma vida. Mas, queridos, é na terceira margem
a margem de intimidade com Deus, que nós vamos desfrutar, que nós vamos mergulhar, que nós vamos adquirir experiências de cura, de salvação, de libertação, de uma fé fundamentada e fortalecida no Senhor. Perceba que não foi necessário que Jesus aplicasse a sua fé na vida daquela mulher. A fé daquela mulher que tocou na orla das suas vestes foi suficiente para que ela fosse curada. Peça ao Senhor nessa manhã para aprofundar a margem de intimidade, de relacionamento, de busca, de entrega, de intensidade que você tem desenvolvido com o Senhor, para que o nome dele seja exaltado por meio da tua vida e para que possamos, como igreja, em nome de Jesus, desfrutar, tomar posse da maior de todas as verdades: Jesus tem poder sobre a morte. Que nessa manhã temos convicção de quem é o Senhor Jesus e que possamos assumir diante dele a responsabilidade e o compromisso de andarmos com ele, de viajarmos com ele em todas as margens do mar da nossa vida, para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus complete a sua boa palavra em nossas vidas e em nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus.